irmãos, graça e paz, alegria, privilégio, prazer. Eu estou imensamente feliz de poder estar com os irmãos nessa noite. Reverendo Diogo, obrigado pela recepção, pelo carinho. Reverendo Zé Romeu, Reverendo Robson. Rapaz, é muita coragem minha vir pregar à noite depois do irmão ter pregado de manhã. E eu acho que é mais coragem minha pregar com ele presente, me ouvindo. Mas, obrigado, pastor. Mas eu quero falar da minha alegria de poder ver o povo de Deus essa noite reunido para louvar e adorar o nome do Senhor e poder ouvir a sua palavra. Reverendo Diogo, sua igreja é muito bonita. E eu não estou falando da beleza do templo, não estou falando da beleza do mobiliário. Eu estou falando de cada um de vocês, meus irmãos. Que coisa boa ver parte do povo com quem eu vou passar a eternidade. Eu quero convidar você, querido, a ficar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero deixar registrada aqui a minha saudação em nome da Igreja Presbiteriana do Sinai, onde eu tenho servido como pastor auxiliar neste ano de 2024, e também no nosso seminário teológico presbiteriano do Rio de Janeiro, o seminário Reverendo Archibald Green Simonton, que leva o nome do nosso pioneiro. Hoje, dia 8 de setembro, é justamente o dia dos seminários e dos seminaristas no calendário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu fico muito feliz de, representando o Seminário do Rio, poder estar aqui nesta igreja, falando aos irmãos. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 ao verso 19, e eu peço que você preste bastante atenção a esta leitura, que nós vamos fazer de forma alternada, para que você possa participar junto comigo, e assim você mesmo desfrutar do que Deus tem a falar aos nossos corações. E assim diz a Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 22, que passamos a ler de forma alternada a partir do verso 1, dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abrão. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde ele fixou residência. Meu querido, repita comigo o verso de número 8, dizendo: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Os irmãos podem se assentar. Meu querido, minha querida, nesta noite, antes de expormos os detalhes do texto que nós acabamos de ler, nós precisamos reafirmar uma diferença muito importante entre dois conceitos doutrinários que são essenciais para a compreensão desse texto. Os conceitos de tentação e de provação. Nós lemos na epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 12 ao verso 15, o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Assim nós entendemos que tentação é uma coisa, provação é outra. Nós podemos ser tentados pelo mundo, por este presente século, que segue nas consequências do pecado. Nós podemos ser tentados pela nossa própria carne. Nós podemos ser tentados pelo diabo, o nosso acusador, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. E é bem verdade que o diabo nos tenta com o objetivo de tirar de nós o que há de pior. Ele quer que a gente demonstre o que tem de pior em mim e em você. O nosso Deus não. O nosso Deus nos prova, nos testa, para revelar, para trazer à luz o que há de melhor em nós. O diabo, ele nos tenta para nos derrotar. Agora, Deus nos prova, nos testa, para que eu e você possamos vencer, para que nós sejamos vitoriosos. Deus, ele nos prova para a vitória. Enquanto a tentação, ela tem como objetivo nos destruir, nos arruinar, a prova, ela tem como objetivo nos fortalecer, nos reafirmar diante de Deus. A tentação é uma armadilha, mas a provação não. A provação, ela é um teste. A tentação, ela quer nos levar para longe de Deus, enquanto a provação é um instrumento, é um meio para que eu e você caminhemos cada vez mais perto de Deus. Não era a primeira vez que Abraão tinha sido provado por Deus, não. Na história de Abraão, que é narrada no livro do Gênesis, nós podemos ver pelo menos 4 grandes testes, 4 grandes momentos de crise na peregrinação espiritual de Abraão. O primeiro teste está lá em Gênesis capítulo 12, quando nós lemos que Abraão foi chamado por Deus para deixar os seus pais, para deixar o seu país de origem, para deixar a sua gente e ir para a terra que lhe seria mostrada. Em Gênesis capítulo 13, nós lemos sobre um segundo teste, uma segunda prova, quando nós lemos sobre ele ter se separado do seu sobrinho, Ló. E nós lemos nos capítulos seguintes as várias consequências do envolvimento de Ló com o mundo e as coisas deste mundo. Já em Gênesis capítulo 21, nós lemos sobre o teste de Abraão ter que se separar do seu outro filho, de Ismael, aquele filho que tinha nascido de Agar, a sua escrava. E agora, no capítulo 22 do livro do Gênesis,
nós lemos sobre o mais severo, o mais pesado, o mais intenso, o mais duro dos 4 testes. Foi a ocasião da prova suprema de Abraão. Era um teste muito grande para ele, mas Deus certamente sabia que ele tinha condição de suportar aquele teste. Foi por isso que o testou dessa forma. E por que o nosso Deus testou a Abraão? Para que a fé de Abraão crescesse ainda mais. E alguns detalhes do texto nos chamam muita atenção. Perceba que não se trata de um sacrifício qualquer. Veja que à medida que nós fomos lendo o texto, a palavra filho, ela se repetiu pelo menos 10 vezes. Isso reitera a severidade da prova. Ele estava sendo testado a entregar o seu próprio filho. E mais, foi pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho, o seu único filho. É curioso que na versão grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, nós lemos não único filho, mas nós lemos o seu filho amado. Isso por um motivo muito simples. Eu sei, você conhece a história, eu acabei de mencionar agora há pouco. No bem da verdade, Isaac não era o único filho biológico de Abraão, mas ele era o filho da promessa, porque era o filho da sua esposa, da idosa Sara. Abraão era pai de Ismael, o filho gerado da sua serva, mas Isaac era o filho amado, o filho da promessa. Ismael havia sido deserdado, tinha sido mandado embora, e Isaac era agora o único filho de Abraão. O início do texto já explica para quem está lendo o que está acontecendo. Eu gosto muito desse início do texto, porque diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E essa informação é colocada logo no início com um objetivo muito simples. É para não ter nenhum mal entendido de que Deus, ele, por acaso, porventura, ele requer sacrifício humano. Na verdade, essa cena é justamente para denunciar aos primeiros leitores do texto, aqueles nossos irmãos que leram o texto pela primeira vez, que Deus não aprova o sacrifício de crianças, assim como os povos cananitas faziam naquela época. Eles sacrificavam os seus filhos aos falsos deuses. E séculos mais tarde, o nosso Deus, Yahvé, fez registrar na sua lei, lá em Levítico capítulo 20, do verso 1 ao verso 5, que ele odeia o sacrifício de crianças. Mas seguindo com as observações desse texto, o que está em jogo aqui é muito mais profundo, é muito mais sério do que uma mera questão ritual, do que uma questão litúrgica, do que uma questão cerimonial, do que uma questão religiosa, porque se trata da obediência que é requerida, que é exigida por Deus como prova do amor verdadeiro que eu e você devemos ter por Ele. A obediência é uma prova de amor, e esse é o princípio fundamental do verdadeiro temor a Deus, que é repetido em diversos pontos das Escrituras, como por exemplo, na boca do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, quando nós lemos o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência, ela é melhor do que o sacrifício, a submissão, ela é melhor do que a gordura de carneiros. É assim que nós lemos nas Escrituras. O rei Davi também deixou registrado no Salmo 51, no Salmo 51, no verso 7, o seguinte: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Ou ainda nós podemos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus, do nosso Redentor, do nosso Salvador, falando lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 9, no verso 13, ele está citando o profeta Oséias, quando ele diz o seguinte: misericórdia eu quero, não sacrifício. Deus então chama a Abraão a sacrificar, mas não era o sacrifício em si que ele queria a obediência. Deus então chamou a Abraão a sacrificar em um monte, que conforme o texto que nós lemos, é o seguinte: vai, que você vai sacrificar no monte que eu te mostrarei. Você lembra disso já ter sido dito em algum momento? É curioso essa expressão estar aqui, porque quando ele foi chamado anos antes, ele foi chamado: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É curioso como muitas vezes, irmãos,
nós estamos mais preocupados com o onde, nós estamos mais preocupados com o quando, nós estamos mais preocupados com o como do que o com quem. Deus está chamando Abraão para uma experiência pessoal, individual, com Ele mesmo, com o próprio Deus, para revelar mais uma vez o seu amor, para revelar mais uma vez o seu controle, para revelar a sua fidelidade. E quando nós lemos nesse texto, Deus proverá, na língua original em que foi escrito o Antigo Testamento, nós poderíamos ler literalmente, Deus verá. Independente do uso com o nome de Yahvé, o Yahvé Jireh, o Deus que proverá, essa é a expressão usada por Abraão no versículo 8, quando ele responde a pergunta do seu próprio filho: papai, onde é que está o carneiro? Onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E ele fala: Deus proverá. Isso significa, filho, Deus vai deixar evidente, Deus vai mostrar, Deus vai deixar claro, Ele vai revelar, Ele vai mostrar. Por isso, nessa noite eu quero refletir junto com você, querido, sobre esse Senhor, sobre esse Deus, sobre esse Yahvé revelado em Cristo Jesus, que é o Deus da providência. O Senhor é o Deus da providência, mas a quem que Ele provê? Quem é que tem o privilégio de experimentar a providência de Deus de uma forma tão pessoal, de uma forma tão íntima? A quem Deus faz ficar evidente, ficar claro, ficar nítido, ficar transparente o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. À luz da experiência de Abraão, nós aprendemos que o Senhor é o Deus da providência e Ele é o Deus que provê a quem obedece com prontidão. O Senhor é o Deus da providência e Ele provê aqueles que obedecem com prontidão. O que a gente vê na experiência de Abraão? Uma postura de prontidão. Ele não foi relaxado com a vontade divina, ele não procrastinou, ele não deixou para depois, ele não fez corpo mole, ele se prontificou a obedecer. Como que a gente vê isso, pastor? Diz o texto que Abraão se levantou cedo, de madrugada, ele preparou o transporte, ele levou com ele 2 servos, ele levou provisões para a viagem, a postura dele foi resoluta, a viagem dele foi de 3 dias, e você deve lembrar que viajar na parte da tarde, com o sol a pino, naquele lugar, podia ser penoso. O deserto lá não era como Natal, não, que apesar de fazer sol o dia inteiro, né, tem esse vento fresco, gostoso, abençoado, que lugar maravilhoso. Lá não tinha esse vento fresco, não. De tarde não dava para, é sol e sol a pino. Então sair cedo era uma indicação de resolução, de decisão, de vontade de cumprir a vontade de Deus, porque ele teria que caminhar e num determinado momento ele teria que parar para apenas no dia seguinte ele levantar de madrugada de novo e dar continuidade à sua caminhada. Assim ele tinha um senso de confiança e de submissão ao Deus Criador e doador de tudo. Mas também é importante destacar que quando eles chegam a uma distância de onde se podia ver o lugar que havia sido indicado por Deus para o sacrifício, Abraão, ele disse aos seus servos: olha só, esperem aqui, eu vou sozinho com o menino. Então, para que ele levou os servos? A cena, ela compõe praticamente uma cena de novela. Quando a gente assiste filmes, novelas, séries, nós temos os personagens principais e nós temos os coadjuvantes. Esses 2 servos aqui, eles são coadjuvantes. E por que eles são inseridos aqui? Para compor o senso de solidão de Abraão, porque era Abraão quem devia deixar tudo para trás. Ele teria uma viagem solitária àquele monte com seu filho, porque há determinadas coisas que precisam ser feitas por você, precisam ser feitas por mim, não serão feitas pelo outro, não serão feitas pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo seu pastor, pela sua igreja, mas precisam ser feitas por você. Nós vemos em Abraão um senso de responsabilidade, nós precisamos tomar para nós essa atitude de responsabilização. Há determinadas coisas que precisam ser feitas por nós. Decisões, atitudes, renúncias que são nossas, não são do outro.
Abraão teve disposição em agir, ele se empenhou na realização da tarefa, ele se esforçou em preparar tudo o que era necessário, ele teve atitude, porque é a esses a quem Deus se revela provedor. Porque é a esses que respondem à prova com prontidão, a quem Deus se mostra providente, porque são somente esses que se dispõem a ir em direção à vontade de Deus, é que experimentam o que Deus tem preparado para eles. Assim, a primeira lição que eu tiro desse texto, esse o Senhor que provê, é um Senhor que provê aos que obedecem com prontidão. Mas o texto segue nos ensinando, porque se o Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão, o texto também nos ensina que o Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. Se Deus é o Senhor que provê aos que obedecem com prontidão, Ele também é o Senhor que provê aos que prontamente se colocam em submissão. Olha a história. Abraão podia tentar argumentar de várias formas. Abraão poderia interpor uma série de recursos. Falei certo? Interpor uma série de recursos, não é isso? É isso mesmo, né? 2 colegas advogados, né? Tem que falar direitinho. Ele poderia questionar a ordem, fazendo uma série de perguntas. Ele poderia tentar evitar o que estava para acontecer, indicando uma série de possíveis empecilhos, diferentes obstáculos. Você sabe, inclusive, que Deus muitas vezes deixa que a gente faça isso. Lembra da história de Moisés? Moisés é chamado e Moisés fala assim: eu vou em nome de quem? Ah, Senhor, eles não vão acreditar não. Aí, faz o seguinte, pega seu cajado, faz isso, faz aquilo, tá vendo? Eu vou mostrar esses sinais. Ah, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Tá bom, eu vou mandar alguém para falar junto contigo. Ah, Senhor, manda qualquer outro, mas não manda a mim não. Deus é bondoso, né? Ele deixa a gente falar com Ele. Mas a resposta de Abraão foi: eis-me aqui. Eu estou pronto, eu te ouço, eu espero o que o Senhor tem para mim. Embora Abraão nem sempre fosse cheio de fé, o que é comum a mim e você, momentos de uma fé mais intensa, mais robusta, mais forte, e momentos de dúvida também. Nós somos humanos e semelhantes a qualquer um dos heróis da fé que nos antecederam. A bem da verdade é que a repetição dessa expressão mostra uma prova dramática da fé de alguém que está atento e receptivo à palavra de Deus. Eis-me aqui foi a resposta de Samuel, muito bem orientada pelo pastor mais experiente. Eis-me aqui foi a palavra de Isaías diante do santo, 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 o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É certo que uma aparente contradição estava acontecendo. Para pensar comigo, Deus havia prometido que através de Isaque, o filho de Abraão, seria levantada uma grande nação, e agora o mesmo Deus ordenava que Isaque, ele deveria ser oferecido em holocausto. Em outras palavras, o filho que havia sido prometido agora morreria. Isso é uma contradição, a conta não fecha. Abraão, ele não sabia como Deus iria conciliar as duas afirmações, e nem isso era da alçada dele. A obrigação dele era simplesmente obedecer. E foi exatamente isso o que ele fez, porque ele entendeu que era Deus quem estava no controle. E eu quero contar uma coisa para você, contar um segredo, se é que você ainda não descobriu esse segredo na sua vida. Você nunca esteve no controle da sua vida. Você não controla as circunstâncias, você não controla o tempo, você não controla Deus. É somente Ele quem domina o trono do universo, e certamente essa compreensão, ela não acontece de uma hora para outra. O lugar onde ele ia sacrificar era de uma distância de 3 dias de viagem. Portanto, Abraão, ele teve tempo suficiente para pensar no assunto. E ele decidiu obedecer deliberadamente.
Abraão deveria e de fato escolheu livremente. Ele decidiu o destino do seu filho por um ato de livre vontade, um ato de renúncia absoluta a tudo que não fosse a vontade de Deus no coração dele. O Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. O Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. Mas o texto segue trazendo ainda uma terceira e última lição. Se o Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão, o Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. Mas o texto nos diz que o Senhor da providência, o eu sou providente, Ele é o Deus que provê aos que se submetem em devoção. Pastor, onde é que o senhor leu isso no texto? O que nós lemos nesse texto é sobre uma prova quanto à prioridade de Abraão. Quem era o primeiro na vida de Abraão? Essa era a grande pergunta da provação. O que era mais importante para Abraão? E a confiança dele foi posta numa balança, em primeiro lugar, contra o senso comum, tanto quanto contra o afeto humano, que é comum a um pai. Não é natural, não é moral. Vai contra todo o princípio do que Deus criou. Não ter afeição, não ter amor, não ter carinho, não ter afeto por um filho. Eu quero que você pense ainda que o que está sendo colocado aqui é o que Abraão quis a vida inteira: um filho. E ainda que biologicamente ele tivesse sido pai, tendo tido relações com a sua escrava, esse era o filho da esposa com quem ele havia vivido toda a sua história. Veja o peso, veja toda a questão emocional envolvida de um homem que agora tinha que entregar o filho que ele tanto sonhou, que ele tanto pediu, que ele tanto quis. Ele já tinha sido provado anteriormente sobre se ele confiaria na promessa de ter ou não um filho. E agora a gente está lendo aqui a respeito de um homem que foi provado se ele amava mais a esse filho do que a Deus. Era uma questão de saber qual o amor que predominava na sua vida. O que mais podia significar, simbolizar, definir o objeto do amor, aquele que recebe o amor, aquele a quem se deve o amor, do que um filho? O símbolo máximo de valor, de riqueza, de preciosidade, de estima. Não é à toa que a história da redenção é a história de um Deus que dá o seu único filho. Abraão entrega o seu filho prometido, o filho tão aguardado, o filho tão esperado. E o ponto focal dessa história não é o perigo que Isaac correu, mas é o perigo que Abraão correu na sua relação com Deus. Porque se ele tivesse caído de forma a não passar no teste, ele teria falhado com o seu Deus, com o Deus da providência. E ele não ia mais ser digno de ser o pai de toda uma nação, a nação de onde viria o Messias prometido. Meu querido, minha querida, Deus permite que nós sejamos testados para que a nossa fé seja desenvolvida, mas Ele não permite que nós possamos cair num teste que vá além dos limites que eu e você possamos suportar. Esse limite não é ultrapassado. E por isso Abraão passou no teste. Ele obedeceu. Ele foi chamado a fazer um holocausto, ou seja, um sacrifício completo. Era para entregar por completo. Ele se prontificou, ele foi submisso, e isso mostrou a devoção dele, isso mostrou o culto dele, isso provou que Deus era o primeiro na sua vida, o dono do seu ser, o Senhor da sua existência, o único digno de adoração. Não havia ídolo no coração de Abraão. Não havia um substituto de Deus no coração de Abraão.
E a obediência aqui é o verdadeiro sacrifício, a genuína adoração. Não é aquela que se expressa por declarações com retórica eloquente, nem que seja incrementada com melodias harmoniosas e trabalhadas, mas a prova da fé, ela se dá pela obediência. A prova do amor se dá pela obediência. É um cântico infantil que muito me chama a atenção, quando se diz que obedecer é mais que importante, obedecer é prova de amor. E assim, nessa noite eu pergunto para você, qual é o seu Isaac? Qual é o seu relacionamento, qual é a sua posse, qual é a sua propriedade, o que é que você tem e você estima ao máximo? Qual é o amor que predomina na sua vida? É dinheiro? É sexo? É poder? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Qual é a visão que você tem do seu cargo, da sua posição, da sua função? Se a obediência a Deus exigir que você abra mão de tudo isso que está na sua mente, no seu coração agora, você teme ao Senhor o suficiente para abandonar, para fazer esse sacrifício? Você quer que as coisas aconteçam, não é? Você quer que os seus relacionamentos sejam restaurados? Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que pessoas, elas conheçam a Jesus Cristo, entreguem o seu coração a Ele como o único e suficiente Salvador? Você quer tantas e tantas e tantas e tantas coisas, mas você não quer fazer nada. Você não quer entregar nada. Você não quer sacrificar nada. Nós somos chamados hoje a amar mais a Deus, o doador, do que aquilo que nos é dado por Deus. Nós somos chamados a estar prontos a deixar tudo sobre o altar, tendo plena confiança de que Deus vai fazer o melhor para nós. O Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. O Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão, tanto quanto o Senhor é o Deus que provê aos que se submetem em devoção. Eu quero concluir a reflexão dessa noite lhe dizendo o seguinte. Começo com uma pergunta. Como o cordeiro foi parar ali? Não faço ideia. A única certeza de Abraão, e a minha certeza, é que Deus proveu para si o cordeiro. Como? Eu não sei. Deus providenciou a substituição? Aquele homem foi chamado a crer, e crer é obedecer prontamente, com submissão e devoção, e foi isso que ele fez. Eu não sei qual a luta, qual o desafio, qual a prova pela qual você já passou ou você está passando nesse exato momento, mas uma coisa eu sei: Deus proverá. Por isso, volte-se para Ele, obedeça ao chamado dEle, porque Ele é fiel e as Escrituras Sagradas nos mostram que Ele já proveu o mais importante, o mais fundamental, o mais necessário, o que era indispensável para mim e para a sua vida. Às vezes, na nossa limitação linguística, inclusive há um cântico que assim se refere, dizendo que grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão para acontecer, que o melhor de Deus ainda está por vir, mas na verdade o melhor de Deus já veio, e Ele se chama Jesus. O autor de Hebreus afirma sobre Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão e tantos outros, que todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas a concretização da promessa, porque Deus havia providenciado coisa superior a nosso respeito, ou seja, eles morreram na esperança daquilo que viria, enquanto eu e você, nós descansamos, repousamos, confiamos na plena certeza daquilo que já veio, da esperança que chegou, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, para quem nós devemos olhar firmemente e suportar todos os obstáculos, não nos deixando desmaiar nas nossas almas. O famoso Catecismo de Heidelberg, escrito no contexto das reformas do século XVI, tem um registro maravilhoso dessa certeza logo no início. A primeira pergunta e a primeira resposta são as seguintes: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E aí o catecismo responde assim: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo.
A Ele pertenço com corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, eu não perco nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. É nessa certeza que nós vivemos, é nessa certeza que nós nos movemos, já que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos daria juntamente com Ele de graça todas as coisas? Então, o que vocês acham? Deus está do nosso lado. Ele assumiu a nossa condição, se expôs ao pior, quando Ele enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Mesmo se você não entender nada, mesmo quando você se sentir sozinho, mesmo quando ninguém te ajudar, o que você precisa lembrar é que Deus te guarda. Ele olha para os detalhes mínimos da sua vida. Quem crê nisso encontra paz, fica paciente na adversidade, confia em Deus e pode fechar os olhos com segurança. O Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. O Senhor é o Deus que provê àqueles que prontamente se colocam em submissão. E o Senhor é o Deus que provê aos que se submetem em devoção. Por isso eu te convido hoje a afirmar e a experimentar. Deus proverá. Nos momentos mais críticos da vida, Deus provê uma saída para as nossas dificuldades. A gente precisa confiar. E isso envolve responder ao chamado de Deus com prontidão, completa submissão e sincera e total devoção. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus único,